Boa noite, meus irmãos, que a graça do Senhor esteja conosco. Meu nome é Vinícius, sou pastor da Mosaico, igreja presbiteriana lá em Anápolis, Goiás. Como disse agora há pouco, sou goiano, nascido em Goiás, em Goiânia, mas criado em Brasília, passado parte da infância e adolescência em Belo Horizonte. Então meu sotaque é meio misturado, então se você vai ver um negócio meio mineiro, meio candango, meio goiano, e tá tudo certo. Faço parte da Círculo Círio Brasil, trabalho na área da coordenação de treinamento aqui no Brasil, treinando pastores e líderes nesse processo de plantar novas igrejas no Brasil, e tem sido uma bênção participar desse ministério. Não disse da outra vez, né? Sou casado, tenho 2 filhos pequenos, o Isaac e o Caleb, de 5 e 2 anos. A gente brinca lá em casa que é o 8 e o 80. Porque o Isaac é 80 e o Caleb era o 8, mas agora já está no 40 já. Acho que depois dos 2 anos vai mudando um pouquinho aí. Meus irmãos, nós falamos mais cedo sobre a realidade de uma igreja, ou do processo de plantação de igreja como resultado do avivamento do Espírito Santo de Deus sobre a igreja de Jesus. Eu quero aprofundar um pouco mais isso, mas dando um incentivo nesse processo de plantação de igreja, olhando para aquilo que eu estou chamando de fator Tessalônica. O que significa isso? Eu tenho estudado a carta de Paulo aos Tessalonicenses, ou a história da igreja de Tessalonicenses, e essa é uma carta que me intriga demais. Eu não sei a você, mas assim, é uma igreja que foi plantada muito rápido, no meio de perseguição, e o negócio deu certo. Então isso aí chama a atenção demais da gente. Então eu queria pensar com os irmãos, mas antes da gente de fato fazer isso, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Pai, obrigado por estarmos aqui. Deus, obrigado por esse tempo de louvor e adoração, de cultuar ao Teu nome, ó Deus, porque tudo que fazemos para a glória do Senhor, ó Pai. Pai, que o Senhor fale aos nossos corações por meio da Tua palavra, ó Deus, que o Senhor nos instrua, nos edifique, nos anime, ó Pai, que o nosso coração, ó Pai, saia daqui incendiado de amor pelo Senhor, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, me use como teu instrumento, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, e só por causa disso. Assim nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu tenho chamado de fator Tessalônica, e aí eu quero fazer uma breve introdução aqui do que seria isso. Olha só. A igreja de Tessalônica, conforme narrado em Atos dos Apóstolos, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, oferece um modelo paradigmático de plantação de igreja em contexto de avivamento. Essa tese, denominada fator Tessalônica, busca integrar as características de plantação de igreja com estratégias observadas no crescimento da igreja em Tessalônica, destacando a identificação de necessidades espirituais e sociais, a mobilização de recursos e formação de líderes, contextualização e engajamento cultural, e iniciativas sociais de transformação comunitária. Então observe que são os temas que nós passamos por eles agora há pouco no nosso último encontro, e que agora nós vamos aprofundar um pouco mais e entender esse processo. Mas é claro que seria importante a gente ler o texto bíblico, né? Então eu vou ler lá 1 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do verso 2, eu estou usando aí na projeção a versão Nova Almeida atualizada. Talvez seja um pouquinho diferente para que os irmãos estejam acostumados, mas é a mesma palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações, e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês,
A palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, ao ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Por quê? No que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, nos livra da ira vindoura. Meus irmãos, essa é uma carta que intriga o meu coração, porque se você lembra bem da história, Paulo recebe uma ordem de ir para Macedônia para pregar o evangelho. A ideia dele é para ir para outro lugar, mas ele vai para Macedônia e aí de lá ele vai parar em Tessalônica. Lá em Tessalônica ele prega, diz o texto bíblico em Atos 17, por 3 semanas nas sinagogas. Depois dessas 3 semanas de pregação, um reboliço acontece na cidade. As pessoas se convertem, isso traz uma transformação social e uma indignação no coração dos judeus e dos gentios, ao ponto de perseguirem Paulo e ele ter que sair correndo, fugido, senão ia matar ele. A grande questão aqui é que, depois dessas 3 semanas, espera-se que Paulo estava muito preocupado, falou, gente, e agora, o que aconteceu lá? E ele recebe a notícia de que lá foi show de bola. É o lugar que ele ficou menos tempo no Novo Testamento. Aliás, eu acho que é a igreja mais rápida plantada na história da humanidade. Ele foi lá, pregou 3 semanas. Aqui a gente precisa estender um pouco a contextualização, porque quando o texto bíblico diz que ele ficou 3 semanas aos sábados pregando na sinagoga, não significa dizer que os outros 6 dias ele ficou sentado na praça esperando chegar o sábado. Certamente Paulo pregava na cidade, rodeava a cidade, mas de maneira estratégica e intencional no sábado, com a intenção de alcançar os judeus, ele ia nas sinagogas pregar o evangelho. Bom, o que aconteceu de tão especial nessa igreja? Quais são os elementos tão especiais que estão ali, que fizeram com que essa plantação florescesse de forma tão bela, tão linda, ao ponto de não só impactar a cidade, mas impactar as cidades vizinhas, mas não só as cidades vizinhas, mas toda a região, ao ponto do apóstolo Paulo fazer, quanto a isso nós não precisamos fazer mais nada, não precisamos nem voltar aí, estou escrevendo essas cartas para vocês, só para elogiar vocês, e refinar algumas coisas doutrinárias, que não deu tempo de tratar, porque o nosso tempo foi curto, então eu preciso tratar algumas coisas aqui, especialmente sobre a volta de Cristo, e as cartas de Paulo aos Tessalonicenses vai nesse sentido então. Mas eu quero fortalecer aqui esses princípios, ou seja, se vamos plantar igreja, revitalizar a igreja, se vamos viver igreja e queremos experimentar esse crescimento natural, orgânico, vindo do poder do Espírito Santo, que elementos deveriam ser esses então, que a gente poderia olhar para Tessalônica e aprender com eles? A primeira coisa é a centralidade do Evangelho. A centralidade do Evangelho. A centralidade do Evangelho no discurso de Paulo em Tessalônica está presente na forma como ele utiliza as Escrituras para explicar a necessidade do sofrimento e ressurreição de Cristo. Apresenta Jesus como o cumprimento de promessa messiânica e comunica a relevância dessa mensagem tanto para judeus quanto para gentios. Meu irmão, nós precisamos entender que o que transforma corações é o Evangelho. É o Evangelho, não é o pastor, não é a igreja, não é a nossa robustez doutrinária, não é a nossa liturgia, não é se somos legais ou não somos, não é se somos tristes ou alegres, mas é o Evangelho. É o Evangelho. Esses outros elementos que existem, eles podem ser elementos agregadores, mas o que toca o coração do indivíduo, o que traz sentido e percepção de pecado e necessidade de Deus, é a mensagem pura do Evangelho. E a mensagem pura do Evangelho não é o resultado do Evangelho, porque a gente confunde esse negócio. Por exemplo, alguém diz assim, cara, você precisa entender o Evangelho porque você precisa parar de beber. Você precisa entender o Evangelho porque você precisa parar de roubar. Você precisa entender o Evangelho porque você precisa parar de mentir. Você está pregando o Evangelho? Não, você está pregando o resultado do Evangelho, porque o Evangelho não é que ele precisa parar de beber, o Evangelho é que, sendo ele filho de Deus, ele é dominado não mais pelos seus intentos e instintos carnais,
mas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Isso traz, por consequência, uma nova atitude moral. Mas o Evangelho é a definição de quem o indivíduo é em Cristo e através do sacrifício de Cristo. Muitas vezes nós anunciamos o resultado do Evangelho e por isso a nossa pregação é moralista. A gente diz que simplesmente viver o Evangelho é deixar de fazer uma coisa para fazer outra. E nós não afirmamos as verdades do Evangelho. Que verdades são essas? Ora, que apesar de pecador, apesar de merecedor do inferno, eu fui salvo. Eu não só salvo, eu fui feito filho de Deus. Não só filho de Deus, eu fui feito parte da família de Deus. Não só isso, eu fui feito herdeiro dos céus eternos. Não só isso, eu tenho um novo nome. Não só isso, eu tenho uma esperança eterna. Essas são as verdades do Evangelho. São essas as verdades que nós precisamos proclamar e repetir. Essas eram as verdades que Paulo escrevia em suas cartas. Todas elas. Todas elas. Você observe que todas as vezes que Paulo faz menção a uma prática moral, ele faz posterior a uma aplicação direta do que é o Evangelho. Ele faz isso em todas as suas cartas. Tim Keller, ele diz assim: o Evangelho não é apenas uma porta para a salvação, mas é o caminho contínuo para toda a vida cristã. Meu irmão, quando nós anunciamos o Evangelho, nós não queremos tirar uma alma do inferno. É muito mais do que isso. Nós estamos dando uma esperança de identidade nova para aquele indivíduo. Não é só que ele deixou de ir para o inferno, ele passou a ser alguém. Ele passou a ser alguém que tem história, que tem missão. Eu fico encabulado com um crente que fica assim: eu estou tão perdido na minha vida, eu não sei o que fazer. Então você não entendeu nada de Jesus. Deixa eu te explicar o que você tem que fazer. Você precisa viver para a glória de Deus. Isso significa que a sua missão é testemunhar, ser sal e luz aonde e com quem você estiver. Isso muda, por exemplo, a perspectiva de como nós enxergamos o trabalho. Deixa eu dar um exemplo. A gente tem um costume, e talvez eu vou quebrar um paradigma aqui, de dizer que pastores são vocacionados, certo? Eu tenho aprendido que essa não é a nomenclatura teologicamente correta. Porque a vocação é do crente. A maneira com que eu exerço essa vocação é ministerial. Mas ela não é mais importante no sentido de vocação do que a sua, que exerce a sua vocação de outra forma, dando aula, ou sendo TI, ou seja lá o que for. Por quê? Porque a minha responsabilidade enquanto pastor e a sua responsabilidade enquanto no seu processo laboral é manifestar a glória de Deus em tudo que você faz, de forma que você é espelho de Deus, sal e luz aonde você está. Então perceba que o Evangelho não é você falar assim: gente, corre que o inferno está chegando. Não é isso, é mais do que isso. Cara, tem um propósito para você, tem uma missão para você. Você não precisa ficar perdido procurando o que fazer da vida. Você é alguém que tem uma identidade muito clara, que tem uma esperança que vai para além do sol, como diz Salomão em Eclesiastes. Observe que o Evangelho, a centralidade da mensagem do Evangelho é essa aplicação do todo do Evangelho. E é isso que Paulo fazia, e por isso ele era tão feliz na pregação dele. Um outro elemento que nós podemos ver aqui é a identificação da necessidade espiritual. Olha só, em Atos capítulo 17, 1 a 9, Paulo e Silas chegam a Tessalônica e começam a pregar na sinagoga. Reconhece a necessidade espiritual dos judeus e dos gentios locais. Paulo iniciou seu ministério na sinagoga, um local central para a comunidade judaica, onde ele poderia encontrar um público familiarizado com as Escrituras. Ele argumentou a partir das Escrituras que Jesus era o Cristo, explicando e demonstrando que era necessário que Cristo sofresse e ressuscitasse dentre os mortos. Sua abordagem estratégica revelou uma compreensão profunda das necessidades espirituais específicas daquele lugar. Ele andou no meio do povo, gente.
Você sabe qual que é o nosso problema? Às vezes, nós estamos respondendo perguntas que ninguém está fazendo. Nós estamos falando de Jesus como se fosse um extraterrestre. Uma coisa assim muito diferente, muito louca, muito fora do normal, fora do comum para um indivíduo que está aí, andando por aí. Como é que nós vamos identificar isso? Indo até as pessoas, conversando com elas, não como alguém que está com sei lá, um porrete na mão, uma metralhadora, seja lá o que for, aceita Jesus, senão eu te mato. Não é isso não. Mas é simplesmente falar assim, irmão, o que tem antes? Pensa, gente, pensa no discurso de Jesus, lá no Sermão do Monte, que coisa linda. Minha irmã fala que é o texto preferido dela na Bíblia. Jesus está pregando para os discípulos, lembra disso? A multidão foi chegando, mas o sermão não era para a multidão, era para os discípulos. E aí Jesus está lá pregando, aí passam uns passarinhos voando, e fala assim, olha lá, olha aqueles passarinhos lá. Observem eles lá. Não andais ansiosos por coisa alguma, quanto ao que haver de comer, de beber ou de vestir. Porque olha esses pássaros aí, eles não plantam, eles não ajuntam em celeiro, e nem por isso o vosso Pai não deixa de cuidar deles. Quem dirá vocês, que valem muito mais do que os pássaros? Gente, você está ouvindo esse discurso, isso faz sentido para você? Isso alcança o seu coração? Alcança a sua necessidade? Imagina no dia de hoje que todo mundo vive ansioso. Nós estamos tudo pneu da vida aí, não estamos? É isso que Paulo está fazendo. Ele está andando no meio das pessoas, ele está identificando o que está acontecendo ali. Então, a plantação de igreja deve ser direcionada pela identificação das necessidades espirituais e sociais específicas daquela comunidade. Isso implica em um estudo do contexto local. Existem linguagens, eu fui pregar agora, semana passada eu estava em João Pessoa, e no meio do sermão eu usei a palavra frescura. Falei assim, porque não pode falar frescura, nós podemos viver sem frescura. Na hora que eu falei essa palavra, eu percebi no ambiente, pensei assim. Aí eu já pausei, não, falei, gente, essa palavra não pode usar aqui não, né? É um sentido ruim. E o pastor tentando me agradar, eu falei, não, tudo bem, tudo bem. Aí o irmão falou assim, não, pastor, fala outra coisa. Frescura para nós em Goiás é frescura, mas para eles lá tinha uma conotação homossexual. Então não era, era terrível de usar um negócio desse, ainda mais gravando hoje em dia as coisas tudo. Mas eu não sabia disso. Por quê? Porque eu não conheço, é a primeira vez que eu estive em João Pessoa, na Paraíba. Nós precisamos conhecer o nosso contexto local. Nós precisamos saber quais são as perguntas das pessoas. O que tem tirado a paz, o coração dessas pessoas, para que a gente possa acertar o Evangelho como uma mensagem de resposta a esses corações, usando as palavras corretas, usando a estratégia correta, falando da maneira correta. Você já percebeu que tem gente que só funciona no tranco assim? Você tem que chegar berrando, gritando, senão a pessoa não fala nada? Agora tem outras pessoas que você fizer isso, acabou, você mata a pessoa. Então, cada um é de um jeito e você tem que entender. Pastor, mas aí é difícil, né? Bem-vindo ao mundo aí, ó. É isso aí. Essa é a dificuldade mesmo. Tim Keller diz assim, a igreja precisa responder às perguntas que o mundo está realmente fazendo. O Evangelho é a resposta, mas nós precisamos entender a pergunta. Por isso que quando a gente prega o Evangelho da mesma forma, por muitos e muitos anos seguidos, ele vai perdendo o efeito. Não é que a mensagem está errada, é que a maneira com que você apresenta essa mensagem não responde à demanda do coração. Gente, eu fui professor de Sociologia e Filosofia no ensino médio. E aí eu fui dar uma aula de filosofia e eu achei que eu ia arrebentar. Eu peguei e usei o exemplo do filme Matrix. Eu estava falando sobre a caverna de Platão lá. E aí eu usei o filme Matrix, como o negócio da pílula vermelha, da pílula azul, de você libertar sua mente para o conhecimento, não sei o quê. Uma turma de 50 alunos me estava assim. E eu falando, empolgado e tal. Aí na hora que eu percebi que ninguém estava entendendo nada do que eu estava falando, eu falei, gente, quem é que viu o filme Matrix aqui? Levanta a mão. Um menino levantou a mão. Eu falei, não é possível. Esse filme não é tão velho assim não. Que ano que vocês nasceram?
2002, 2001, 2003, isso já tem alguns anos. Aí eu peguei no Google rapidinho, primeiro filme do Matrix, 1999. Foi realmente, esses meninos não viram não. Eu achei que eu estava respondendo uma pergunta do coração deles, mas eu não estava. Eu não estava. Pastor, mas isso acontece só em Tessalônica? Não, isso acontece em todo o Novo Testamento. A gente vê isso em Atos 2, 33 e 37, Pedro no dia de Pentecoste, Filipe e Eunuco. Você lembra da história do Filipe e Eunuco? O que é que está acontecendo aí? Eunuco, ninguém me explica, não sei o quê. Ele entendeu o que o Eunuco era a dúvida do Eunuco, para depois responder, para aplicar o Evangelho, e falou assim, vamos batizar agora. Não tinha nem classe catecume naquela época. Chegou, Filipe ainda sumia, entrou, trasladou para outro lugar. Paulo o carcereiro, Paulo o Areópago, Paulo em Éfeso, Pedro e Cornélio, Jesus e Nicodemo, Jesus e a mulher samaritana. O discurso de Jesus e a mulher samaritana é maravilhoso, não é? Não dá água. Você é casada? Mas esse aí, né? Ele foi perguntando, deixando a mulher se mostrar, se fazer. Gente, Jesus é claro que já sabia tudo do coração daquela mulher. Mas ainda assim ele tenta entender as perguntas dela a partir dela mesma. Jesus e o jovem rico, são vários e vários trechos. Entender a necessidade espiritual do local é essencial para a pregação do Evangelho assertiva. Mobilização e formação de liderança. Em 1 Tessalonicenses 1, 6 a 8, Paulo elogia os tessalonicenses por se tornarem imitadores do Senhor e exemplo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. A igreja em Tessalônica não apenas abraçou a mensagem do Evangelho, mas se tornou uma fonte de inspiração e modelo para outras igrejas na região. Não é impressionante esse negócio? Eu fico louco com isso, porque você fica imaginando o seguinte, quantos pregadores eles tinham lá? 1, 2, 3? A sensação que eu tenho é que todo mundo que ia convertendo, ia pregando, ia falando, e o negócio ia acontecendo, era uma revolução. Paulo deixou em poucos dias ali uma liberdade de florescimento de novos líderes, no meio da perseguição, no meio do sofrimento. A mobilização de recursos e formação de liderança são essenciais para a sustentabilidade e o crescimento de novas igrejas. Líderes bem treinados são capazes de discipular outros e multiplicar a obra missionária. Essa abordagem garante que a igreja não apenas cresça numericamente, mas também em maturidade espiritual e impacto social. Nós somos iludidos com as nossas igrejas. Uma vez, na igreja que eu pastoreava em Séries, a igreja crescendo, coisa está vindo bem, mas eu estava muito incomodado porque os processos não estavam claros. Então eu reuni lá cerca de 50 líderes e comecei a perguntar, gente, qual a principal característica da nossa igreja? Aí eles responderam assim, nossa igreja é muito acolhedora. Foi, que coisa boa. É mesmo? Não, acolhedora, todo mundo, acolhedora. Falei, é mesmo? Então vou fazer o seguinte. Pedi assim, fulano, levanta aqui, alguém sabe onde é que o fulano mora? Não. Sabe dizer se o fulano é casado, solteiro, divorciado, o que é? Levanta aí, fulano. Fulano, como é que você chegou na igreja? Um amigo me falou uma vez, eu vim. Ok. Como é que você se tornou membro da igreja? Pastor, você fez um discipulado com a gente. Gente, alguém sabe a história desse povo? O que eles fazem da vida deles? Não. Eu fui pegando gente assim, peguei uns 4, 5 exemplos. Aí eu perguntei para ele assim, gente, nós somos acolhedor mesmo? A gente não sabe o nome um do outro. Aí todo mundo ficou sem graça assim, né? Aí eu falei, o que vocês estão chamando de acolhedor? Não é que nosso culto é gostoso, né? Todo mundo cumprimenta rindo, né? Boa vida, tá, cara. Que negócio, tem um abraço e tal. É isso, pastor, é gostoso estar aqui. Eu falei, tá vendo? Nós precisamos analisar de forma mais profunda. Aí falei para eles, é por isso que nós vamos começar esse curso de formação de liderança. E aí nós fizemos um curso de formação de liderança, colocando cada líder em cada função, especificando o que tem que fazer, como é que a gente faz um processo de retroalimentação, ou seja,
Como é que uma pessoa pode se tornar líder do Ministério de Casais? Qual é o processo que ela tem que passar? Como é que ela tem que se candidatar a isso? Para chegar aqui, como é que a gente vai fazer? Como é que vai funcionar o Ministério de Recepção? Como é que vai funcionar a integração? Como é que vai funcionar o discipulado? Como é que vai funcionar não sei o quê? E a gente gastou 1 ano fazendo isso. Show de bola. No ano seguinte estava tudo redondo. No outro ano eu saí da igreja. Deus arrancou de lá. Estava tudo para começar tudo zero. Um processo de plantação de igreja nova. Mas tá bom, é assim mesmo. Deus faz essas coisas. Então, a mobilização, ela é importantíssima. Essa abordagem, ela serve não só para garantir esse crescimento numérico, mas esse impacto social. Olha só, Herman Bavinck, ele diz assim, um grande teólogo sistemático: sem líderes capacitados, a missão da igreja não pode prosperar. É essencial que formemos aqueles que guiarão a próxima geração. Nós estamos numa crise de liderança mundial. Não existem líderes no nosso tempo. Não existem líderes no nosso tempo. Não existem líderes no nosso tempo. Observem os presidentes das repúblicas de todos os países. Nunca se teve presidentes de países tão velhos como nós temos atualmente. Não é uma coisa da América do Sul, é uma coisa do mundo. Por quê? Porque falta a formação de novos líderes. E aqui eu não estou entrando em ideologia, nem nada disso não. Estou falando de líder. Isso é social. Empresas estão quebrando porque não tem líder. Igrejas não estão prosperando porque não tem líder. Isso é um princípio bíblico. Aliás, o que eles mais fizeram foi isso. Formar líderes. Olha só como que a gente vê isso no Novo Testamento. Atos 6 e 7, escolha de diáconos. Atos 14, Paulo e Barnabé nomeam presbítero. 2 Timóteo, Paulo instruindo a Timóteo. Efésios 4, os dons e ministérios que Deus dá à igreja nas diferentes exercícios de liderança. Tito 1,5, instrução a Tito. Atos 20, 28, Paulo e os presbíteros de Éfeso. 1 Pedro 5, 3, Pedro exorta os presbíteros. 1 Coríntios 12, 28, diversidade de dons na igreja. Hebreus 13, 17, obediência aos líderes. Esse era um tema dominante no Novo Testamento. Formação de liderança. Paulo não ficou, o máximo de tempo que Paulo ficou foi 2 anos na igreja. Chegou lá, plantou, cascou fora. Formou presbítero, formou liderança, próximo. E vai embora. Ele não tinha tempo para perder não, ele tinha que plantar a igreja, tinha muito gentil para alcançar. Nós precisamos despertar para a formação de liderança. Para a formação de liderança. Contextualização e engajamento cultural. Paulo, em Tessalônica, utilizou a sinagoga como ponto de partida para a sua pregação, respeitando as tradições judaicas enquanto abordava a necessidade dos gentios. Ele adaptou sua mensagem para que fosse compreensível e relevante para ambos os grupos. Por exemplo, na sinagoga ele discutia as escrituras e demonstrava como Jesus era o Messias prometido, uma abordagem que ressoava profundamente com os judeus. Ao mesmo tempo, ele alcançava os gentios mostrando que a mensagem de Cristo era inclusiva e transformadora para todas as culturas. Paulo tinha essa habilidade. A contextualização eficaz é essa adaptação de comunicação do Evangelho sem comprometer o seu conteúdo. Nós pregamos de forma contextualizada. Mais uma vez, olha só que interessante. D.A. Carson, ele diz assim: contextualizar é traduzir o Evangelho de maneira que ele se torne compreensível para uma cultura específica sem perder sua essência ou mensagem. Nós precisamos fazer isso. Contextualizar o Evangelho, traduzir o Evangelho. Quando você vai falar com uma criança, a instrução que a gente tem hoje é que a gente tem que abaixar, falar no mesmo nível dos olhos, usar uma linguagem, né? Você não vai virar para a sua criança e falar assim: então, meu filho, eu queria falar com você sobre o período pré-socrático, para você entender o que é o pensamento filosófico antes de Sócrates. Você não vai falar um troço desse para uma criança de 5 anos. Você tem que traduzir esse pensamento. Contextualizar significa isso. E tem outros exemplos desses no Novo Testamento? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Paulo então, Pedro em Atos 2 ele faz isso. Atos 8, Filipe e Eunuco, como a gente já disse aqui. Atos 17, Paulo em Areópago, talvez o exemplo mais interessante nosso. Ele está pregando para os epicureus, ele está pregando para os estoicos. 1 Coríntios 9, 7,
Paulo fala sobre ser com todos. Eu falo com menino, adulto como adulto. Qual que é a linguagem que vocês querem falar que eu estou falando? Meu negócio é não perder tempo de pregar o Evangelho. E meu negócio é ser assertivo na maneira que eu pronuncio o Evangelho. Jesus, através das parábolas, aqui eu escolhi só a parábola do semeador e do filho pródigo. Jesus pregava por parábolas, por quê? Porque era uma forma fácil das pessoas entenderem o conceito do Evangelho. Gente, os Evangelhos, nós cremos que Deus registrou a Bíblia, é Ele que é o autor da Bíblia. Observe que os Evangelhos narram a mesma história de 4 formas diferentes. Por quê? Mateus, Marcos, Lucas e João. Por quê? Porque o destinatário final de cada uma dessas histórias era diferente. Então Marcos não precisa ficar escrevendo genealogia, esses trem, que é para os romanos, então não vão perder tempo com isso não, eles não sabem nada disso. Mas Lucas e Mateus não, Mateus tinha que registrar lá tudo direitinho, porque os judeus vão ler esse negócio aqui. Vocês estão entendendo? Deus fez isso, Ele acomodou a linguagem dele para que a gente pudesse entender. E a gente está falando de um jeito que ninguém entende, querendo que as pessoas se convertam. Não, pastor, mas é o Espírito Santo que converte. Eu concordo, mas você é o instrumento. Se você for um instrumento ruim, então pare de tocar. É o Espírito Santo que converte mesmo, meu irmão. Mas nós somos esse instrumento. Então nós precisamos fazer a coisa do jeito certo. O que é o melhor que a gente pode fazer? Então nós vamos fazer, porque é privilégio nosso participar dessa missão. Deus não precisa da gente não. Aliás, tem hora que eu acho que a gente mais atrapalha do que ajuda o Espírito Santo. Mas Ele insistiu que a gente tivesse na missão. Então vamos cumprir. E vamos fazer da melhor forma que a gente pode fazer. Quinto, a iniciativas sociais de transformação comunitária. Olha só, 1 Tessalonicenses 4, 9 a 12, Paulo exorta os crentes a amarem uns aos outros e a viverem de maneira exemplar na sociedade, trabalhando diligentemente e ganhando o respeito dos de fora. Ele enfatiza que o amor fraternal deve ser uma marca distintiva dos cristãos, encorajando-os a liderar uma vida tranquila, cuidar das suas próprias responsabilidades e trabalhar com as suas próprias mãos. A transformação comunitária é uma consequência natural do Evangelho. Essa frase para mim é a mais pesada, porque eu não sei você, mas esse é o que mais me incomoda. A cidade de Anápolis, a cidade que eu sou pastor em Goiás, ela sempre foi tida como a cidade mais evangélica do estado. Alguns diziam que 60% da cidade era evangélica. A cidade tem 440 mil habitantes, deve ter pelo menos umas 15 igrejas com mais de 5 mil membros. Ou seja, é muita igreja, fora as centenas de igrejas que tem. Presbiterianas, 440 mil habitantes. Presbiteriana lá estão 16 igrejas, mais 5 em implantação. A cidade de Salvador não tem 18 igrejas presbiterianas organizadas. A cidade de Salvador, a terceira capital do país, em número de habitantes. Mas sabe qual é o problema da minha cidade? Ainda tem violência, mentira, engano, roubo. Me incomoda isso, não te incomoda não? Você sabia que o Rio de Janeiro, proporcionalmente falando, é a capital do país com o maior número de evangélicos? Por quê? Porque as comunidades do Rio de Janeiro, na sua grande maioria, são evangélicas. E é o que forma a maior parte, o maior bolo da população. A transformação social é uma consequência natural do Evangelho. Se não tem transformação social, o que não tem, gente? Evangelho. Sabe qual é o nosso problema? Nós temos igreja, nós temos culto, nós temos doutrina, nós temos rito, nós temos religiosidade, mas nós não temos o Evangelho. E por não ter o Evangelho, nós não temos nada para trás. Nós não temos nada para trás. Dietrich Bonhoeffer diz assim: a igreja só é verdadeiramente igreja quando ela é igreja para os outros, saindo de si mesmo em serviço de amor ao mundo. Porque isso é um impulso natural. A W. Pink, ele vai explicar a transformação do Evangelho em 3 instâncias. Ele diz assim: o Evangelho é a transformação das emoções, do coração, porque você compreende que você é pecador e então isso te toca, isso te emociona. O Evangelho é a transformação da mente, da compreensão, porque você entende o Evangelho, então isso transforma a sua maneira de ver a vida.
Mas o Evangelho é a transformação das mãos, porque a partir do momento que você entende, a partir do momento que você sente, você faz. Você faz. E se eu não faço? É porque eu não entendi, é porque eu não senti. É simples assim. O resultado natural é o fazer. Se não tem o fazer, é porque não tem o resto para trás. É porque não tem o resto para trás. Existem outros exemplos disso na Bíblia? Claro que existe. Mais uma vez, Atos 2, Atos 4, Tiago 2. Tiago então está doido. Se você ler a carta de Tiago, é só isso que ele fala. Como que a fé é operosa, como que ela desemboca numa ação, como ela sem ação não é nada. Romanos, Hebreus, Lucas. Exemplos e mais exemplos de como a fé gera um resultado de ação. Mais uma vez, gente, é um resultado natural. Ele é orgânico, de alguém que foi alcançado e transformado. Foi isso que aconteceu em Tessalônica. Por isso aquela igreja não precisou de prazo. Por isso aquela igreja foi uma coisa urgente. As pessoas se entregaram ao Evangelho de forma tal, de forma tão extraordinária, que elas foram completamente transformadas e transformaram aqueles que estavam ao seu redor, pelo poder do Espírito Santo, mas como instrumento deles. Qual é a conclusão? O fator Tessalônica revela que a plantação da igreja pode ser impulsionada pela identificação das necessidades espirituais, mobilização de recursos, formação de líderes, contextualização e engajamento cultural e iniciativas sociais. A igreja de Tessalônica exemplifica uma comunidade que, através da ação do Espírito Santo, se tornou modelo de plantação e crescimento de igreja, impactando profundamente a sua sociedade. E esse modelo pode ser aplicado contemporaneamente para revitalizar igrejas estabelecidas ou plantar novas igrejas que sejam dinâmicas, evangelísticas e profundamente engajadas com a transformação cultural e social. Esse negócio aqui não é só para a igreja de Tessalônica. Esse poder que alcançou a igreja de Tessalônica nos alcança hoje. E nós precisamos nos apropriar disso. Algumas aplicações para nós. Primeiro, faça parcerias estratégicas. Uma coisa que eu tenho aprendido na City to City é que o Evangelho é o Evangelho do reino e não o Evangelho da igreja local. O que significa isso? Se nós queremos realmente impactar a cidade, a região em que nós estamos, nós precisamos fazer isso como reino. Junte com outros, dê as mãos. Junte com outras igrejas, de todas as formas. Como é que nós podemos ser uma resposta do Evangelho nesse bairro? Vamos fazer isso. Ah, pastor, mas é que o fulano ali, ele só usa preto, eu não gosto disso não, isso ele me incomoda. Não, meu irmão, tem tanto trem para dividir a gente. Antigamente era só time de futebol. Agora é política, que é 10 vezes pior. Aí nós fica pondo trem de religião, doutrina, não sei o quê, as frescuraiadas, não sei se pode falar aqui, pode? Pode. É os trem que a gente fica falando assim. Meu irmão, olha só, deixa eu te falar, nós estamos aqui para caminhar de mãos dadas com Jesus. Uma das coisas lindas que eu tenho aprendido na City to City é você colocar numa mesma sala gente que é presbiteriano, batista, pentecostal, apóstolo, independente, congregacional, metodista, luterano. Você joga tudo lá dentro dessa sala e a gente fala só sobre o Evangelho de Jesus. Nunca teve uma briga, uma discussão. Você acredita num trem desse? Esse trem de Evangelho dá certo, gente. Esse negócio é real. Isso não é só uma ilusão, não. Isso não é só uma ilusão. Segundo, cria uma cultura de hospitalidade. Cristãos deveriam ser, eu fico brincando que a gente tinha que andar assim, ó. O carioca é simpático, né? Todo carioca, assim, a gente anda na rua, boa tarde, tal, não sei o quê. Isso já ajuda bastante, a cultura de vocês já ajuda muito nisso aí. O goiano, ele é quase um mineiro, assim, ele é meio, boa tarde, mais com medo, assim. Chega de ser desconfiado, mais para tímido, assim, um negócio mais, esse negócio assim. Mas cria uma cultura de hospitalidade. Nós amamos pessoas. O Evangelho nos impulsiona a amar pessoas. E esse amar pessoas precisa acontecer de forma prática. Pregação centrada no Evangelho. Sem isso aqui não tem mais nada.
Se a gente não prega o Evangelho, não é o resultado do Evangelho, não é o culto, não é a doutrina, não é a dominação, não é nada disso. É o Evangelho. Porque é o Evangelho que transforma o coração, é o Evangelho que restaura o casamento, é o Evangelho que tira a pessoa da depressão, o Evangelho que traz nova vida. Não tem mais nada. Renovação de coração, incentive membros a uma introspecção contínua, uma autoavaliação à luz do Evangelho. Crie momentos, eu sei, no nosso culto é normal a gente ter, por exemplo, um momento de contrição, não é isso? Isso é muito legal, mas crie outros momentos além desse. Crie outras formas de fazer isso, de trazer uma autorreflexão para o coração, de entender a importância da aplicação do Evangelho no nosso dia a dia. E quinto, tenha um discipulado relacional. Priorize relacionamentos autênticos e discipulados práticos acima de um mero acúmulo de conhecimento teológico. Caminhe com pessoas. Gente, vocês sabem quantos sermão de Jesus tem na Bíblia? Alguém sabe? Não? Só um. É só o Sermão do Monte, não tem mais nenhum não. E Sermão do Monte é porque o cara lá escreveu o Sermão do Monte, porque não é linguagem bíblica isso não. Foi acrescentado. Para mim aquilo não é sermão, aquilo é discipulado. Porque ele sentou com os 12 e começou a ensinar. A multidão foi chegando e ele foi tendo que falar mais alto. Jesus teve como missão discipular pessoas. Discipular pessoas. Jesus aglomerou multidões em volta dele sem ele querer. E nós queremos aglutinar multidões em volta de nós querendo. Pastor, é o seguinte, eu queria que você caminhasse com essas 2 pessoas aqui, mas tem um sermão para você fazer ali para 400 pessoas. O que você prefere? Caminhar com essas 2, provavelmente uma vai dar até errado, ou você quer caminhar com as 400 lá? Qual era a escolha de Jesus, meu irmão? Discipular pessoas. Escolha uma pessoa para você caminhar, para você compartilhar sua experiência de fé, para você doar a sua vida. Uma pessoa só. Ore por ela, caminhe com ela. Gere Jesus no coração dela. Eu quero terminar com essa frase. A verdadeira transformação floresce quando o Evangelho é vivido em parcerias estratégicas, hospitalidade genuína, discipulado profundo, renovando corações e tecendo uma nova realidade comunitária sob a soberania de Cristo. Nós queremos ser uma igreja de Jesus, que planta igrejas para Jesus, que vive a realidade do Evangelho de Jesus. De Jesus. Vamos fazer mais uma oração? Pai amado, nós estamos diante do Senhor, ó Deus, com temor e tremor, ó Deus. Gratos pela Tua palavra, pela Tua instrução, mas desafiados pelo Senhor, ó Pai. Por isso, Deus, nós pedimos ao Senhor, vença o medo dos nossos corações. Nos enche de ardor missionário, ó Pai, para que nós possamos viver a realidade do Teu Evangelho. Enche o nosso coração do Teu Espírito Santo, ó Pai, para que nós sejamos ousados ao pregar, ao anunciar, ao ser luz, aonde estamos e com quem estamos, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, nos toma pelas Tuas mãos, ó Pai, e nos usa como instrumento do Senhor, ó Pai. Que o Teu reino, ó Pai, possa ser experimentado em nossas vidas, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, eu rogo ao Senhor a bênção do Senhor sobre esta igreja, sobre as igrejas aqui representadas, sobre esse presbitério, sobre essa cidade, ó Pai. Derrama do Teu poder aqui, ó Pai, traz um avivamento do Senhor nesse lugar, ó Pai. Nós assim adoramos a Ti em nome de Jesus.